Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a Dados Corp. Eu gostaria que vocês parassem e pensassem no seguinte: imagina se em vez de você ficar travado na bancada tentando descobrir qual é o problema que o seu projeto com microcontrolador não está dando resultado, está travado, não funciona, o que está acontecendo, as horas que você perde com codificação e análise de erro, se você pudesse pegar todo esse tempo e utilizar só para melhorar o projeto, pensando em que funcionalidades colocar, como que isso vai impactar o seu público-alvo, né? Tira essa camada, né, de problemática e coloca só a parte criativa no projeto, que eu acho que é justamente a parte legal dele, né? Pois bem, é isso que a gente está colocando no ar aqui para vocês e desenvolvendo, né, para atingir todo o potencial do pessoal que faz projetos, né, com microcontroladores, tá, pessoal? Em especial, estamos começando aí com o ESP32, que muita gente, né, usa aí. Temos mais de 40 milhões de usuários de ESP32 e começamos com ele então. Eu acho que antes de explicar o que a gente está fazendo, a gente tem que explicar o porquê a gente está fazendo, né? Qual foi a dor, né? Qual foi o problema que a gente percebeu justamente para criar isso aqui, decidir criar a Dados Corp, né, como uma plataforma IoT no Brasil. Pois bem, vamos lá. Primeiro problema, né, pessoal, é o seguinte: eu já trabalhei alguns anos em incubadoras de tecnologia das universidades federais, ok? E aí, o que a gente nota muito lá com os alunos, e inclusive isso é atual hoje, né? Isso acontece diariamente dentro das faculdades. Os alunos criam projetos com microcontroladores e acabam que, quando chega a fase de demonstrar o funcionamento disso, eles batem numa parede gigantesca aí, que é o código para conectar os dispositivos, para exibir isso na web, né? Porque parece, para quem não conhece, né, parece uma coisa, mas é meio simples para fazer isso. Não, não é. Não é mesmo, né? Às vezes exige um conteúdo assim gigante, né? Porque a pessoa tem que entender de conexão da IoT, né? Tem que entender do protocolo que ela vai usar, que aí para iniciante falou em protocolo, meu Deus, o que é isso, né? Então já começa a ficar bem mais confuso, né? Tem que entender de redes, tem que entender de servidores web, tem que entender de uma série, né, de coisas aí para chegar lá e conseguir pôr um dashboard, né, um gráfico bonito lá no ar para exibir o projeto. Então não é bem assim, é bem chato, na verdade, bem demorado, e às vezes é necessário até um profissional externo que saiba fazer isso para poder colocar o projeto no ar, né? E por que isso é importante, né? Bom, se vocês forem olhar editais, né, do governo, vocês vão ver que para poder financiar um projeto, né, o governo faz isso, e inclusive faz isso a fundo perdido, ele não exige a devolução do valor, né, mas a gente falaria disso. Mas para você começar a pensar em ter o seu projeto financiado, você precisa de dados. Para ter dados, você precisa armazenar. E não é pouco armazenamento, né? Você tem que ter aí o seu projeto no ar, em campo e coletando dados por um certo período aí para poder chegar lá e mostrar, tá aqui, ó, funciona, tá? Então é isso que o pessoal lá exige para começar a pensar em financiar o seu projeto, tá? Então tem que ter dados armazenados aí mostrando ele em campo funcionando, certo? Número 2, né? Como é que eu chego para um investidor externo, não um governo, mas um investidor, um fundo de investimento, alguma coisa assim, que é o que muito acontece dentro das universidades, né? Eles colocam o projeto numa incubadora lá, a incubadora vai atrás de financiadores e esses financiadores vêm e querem ver. E aí vai ver o quê? O código rodando no computador, naquela telinha preta lá, que não mostra nada com nada para quem não entende de código, né? Então isso é complicado, porque exige que o aluno crie uma parte gráfica para exibir para o teu investidor, para o potencial investidor dele, né? E o que acontece? Aí começa a problemática, né? É aí que eu entrava, né? Porque precisava de um profissional externo que soubesse fazer essas conexões, desenvolver o próprio protótipo, às vezes, né? Que eles não tinham a noção ainda, eles tinham a ideia, mas não tinham a noção de como criar. Então eu entrava lá e produzia tudo, né? Do início ao final, praticamente, do projeto lá, para ficar apresentável para o investidor, né? E o que acontecia?
quem não tinha isso aí tinha que pagar por fora. E é caro, cara. Às vezes é caro. Teve projetos que eu vi que custaram entre 15 e 50 mil reais para colocar essa parte aí no ar. Só para vocês terem uma noção. Então, é justamente para cobrir esse furo aí que eu tive a ideia, né? Cara, e se a gente tivesse uma plataforma que fosse fácil do aluno colocar, né, o projetinho dele lá no ar, para exibir os dados e exibir, né, para o investidor. Então, começou com essa única ideia. E a partir dessa ideia, eu fui desenvolvendo o restante, tá? Então, e o que é o restante, né, pessoal? Agora a gente vai começar a falar em mais detalhes, ok? Hoje, tá, pessoal, eu não vou mostrar, assim, o funcionamento interno da plataforma, porque eu vou fazer isso em vídeos separados, tá? Então, fique atento aí no canal, se inscreva no canal, para você receber a notificação de quando esses vídeos saírem, para você ver detalhadamente cada parte, tá? E é interessante que você olhe para aprender a mexer rápido, porque a plataforma foi pensada para ser fácil, mas mesmo sendo fácil, é algo novo que você está aprendendo. Então é interessante que você veja o vídeo para já sair, né, certinho onde você precisa ali fazer o que tem que fazer. Em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês que sempre, tá, pessoal, nós vamos manter 2 controladores de graça aqui dentro para você. Ou seja, você pode incluir 2 controladores, tá, para trabalhar aqui totalmente de graça, não precisa pagar nada para isso, tá? E por que isso? Porque os estudantes às vezes precisam só de um, né? Às vezes só precisa de um para mostrar o projeto. Então, para ficar fácil, né, de demonstrar e para não ficar uma coisa totalmente restrita só a público que paga, né? A gente fez essa questão. Vamos deixar 2 controladores de graça, tá? E vocês podem usar indefinidamente isso, ok? Eu quero mostrar aqui para vocês na documentação, né? O que a gente está colocando de recursos. Lembrando que a gente vai pôr muito mais ainda, tá? E a gente começa aqui com a ADA, né? O que é a ADA? A ADA é um assistente virtual, tá? E ela tem 2 tipos aqui dentro, o gratuito e o pago, tá? O que o gratuito faz? O gratuito ele te guia dentro da plataforma, te leva as documentações, te explica como utilizar todo o site ali na parte gratuita, tá? E nós temos o pago, que é justamente o que trabalha na parte paga. Ele vai explicar toda a parte paga, vai te ajudar com muitas outras coisas ali. Como só tem ferramentas que são na parte paga, então a ADA paga, ela só é a que fala dessas ferramentas. Não faz sentido, né, a gratuita ficar te dando dica de ferramenta paga e nem vice-versa, ok? Então, elas são diferentes, ok? Mas uma coisa em comum que elas têm é o seguinte: se você fizer uma pergunta para ela e ela não souber a resposta, ela não vai tentar inventar para você, tá? Ela vai te dizer, eu não sei. E depois ela vai pesquisar a resposta e ela vai te enviar um e-mail quando descobrir essa resposta. Ela te envia um e-mail lá dizendo, ó, essa aqui foi a resposta daquilo que me perguntou que eu não sabia. Ela te envia um e-mail para ti lá e a próxima vez que tu usar o chat, ela já sabe a resposta daquilo que tu tinha perguntado. Então ela vai se personalizando, né? Vai se ajustando para o teu uso, tá? E detalhe, essa mesma dúvida que tu perguntou, né, se torna banco de dados para todos os outros usuários. Então cada vez que você faz uma pergunta nova que ela não sabe a resposta, você está contribuindo para melhorar para os outros, tá? Então eu acho bem interessante essa questão, tá? Agora é o seguinte, a Ada te ajuda a navegar dentro do site também. Se tu perguntar alguma coisa para ela de alguma página específica, ela te leva para essa página, tá? Então, ela já te ajuda a se achar dentro do site, né? Que é acho que é uma das coisas mais difíceis hoje dentro da navegação. Você tem um site com muitas opções e você entra lá dentro e fica perdido. Com a Ada você não fica perdido. Com a Ada você pergunta ali, como é que eu faço tal coisa? Ela te leva lá na página que faz e te explica, tá? Então fica bem mais simples, principalmente da pessoa que é iniciante, né? Começar a utilizar. Vamos ver aqui uns exemplos que eu quero mostrar para vocês, tá? Isso aqui é o exemplo que a gente tem lá de adicionar PWA. O que é isso? São mini apps para celular, tá? Então ele cria em tempo recorde ali dentro para você apps para celular que você pode, né, ligar a LED, desligar a LED, ligar pinos do ESP e desligar com alguma relé, com alguma coisa do tipo, tá? Torna isso muito rápido, muito fácil. E por quê? Para que você possa apresentar a ideia. Ah, mas eu posso criar um projetinho para mim em casa e usar? Pode, cara. Pode, mas ele está pensado mais assim para você mostrar, tá? Beleza, aqui ele mostra, né, uns exemplos de como vão funcionar. Detalhe, isso para celular.
Isto aqui também, tá? Mas é um dashboard já mais personalizado. Ele exibe os dados, né? Ah, por exemplo, temperatura que está coletando de um sensor ou algo do tipo, tá? Dashboard com gráficos, né? Você tem como montar gráficos lá dentro. A gente está mexendo constantemente nessa ferramenta, tentando melhorar ela, tá? Mas já é possível utilizar e arrastar. Você arrasta os elementos que você quer e ele já pega lá do seu ESP automático e já vai coletando, colocando dados ali, tá? E o dashboard fica online depois. Você pode copiar o link e mandar para quem você quiser, tá? Então, isso aqui, na minha opinião, para quem precisa apresentar projetos, é a cereja do bolo, tá? Porque realmente você constrói gráficos muito rápido, já baseado, já vem tudo pronto ali, já integrado com o seu ESP, né? De forma muito rápida, ok? Tem aqui questões da biblioteca para você instalar, mas lembrando que essa biblioteca também está dentro da IDE do Arduino já, tá? E nós também temos gravadores de firmware direto dentro do nosso site, que eu vou mostrar passo a passo depois tudo direitinho. Bem rápido, bem simples, né? Muito mais rápido que a IDE do Arduino, mas, né, coloquei também essas bibliotecas de IDE do Arduino justamente para dois casos, tá? Quem precisa personalizar projetos, né? Muito, assim, precisa personalizar muito. E também para quem quer usar a ideia do Arduino, porque está acostumado com a ideia do Arduino, né? Muito maker aí que está utilizando, está acostumado já a botar o ESP na ideia do Arduino e codificar com aquele código ali C++ do Arduino, né? Lembrando que o ESP não aceita só esse tipo de linguagem, né, pessoal? Tá? Aqui mesmo dentro da plataforma a gente está lançando em breve agora uma firmware que é para MicroPython. Então, se você gosta de Python, vai ter uma firmware aqui que é para MicroPython, tá? Então, mais adiante, tá, pessoal? Vou fazendo, assim que eu for lançando, eu vou fazendo os vídeos para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa etapa aqui e vamos continuar. Detalhe, tá, pessoal? Se você descer aqui, você vai ver algumas coisas interessantes, tá? Em primeiro lugar, a gente está preparando a ADA lá dentro justamente para que ela não deixe acontecer uma coisa, estragar a sua placa, tá? Porque lá o nosso sistema, principalmente o pago ali, ele faz um mapeamento automático dos pinos, tá? E aí ele começa a analisar o seu código e não deixa que você ligue coisas erradas no ESP, tá? Ou num pino que não deveria, ou, né, sem as proteções que deveria. Tá? Ou seja, ele analisa o código lá, a ADA Pro principalmente, que é a paga, ela vai analisar o código e tem que dizer, cara, junto com isso aí que tu vai ter que colocar nesse pino, tem que pôr um resistor de tanto, tem que pôr um capacitor cerâmico para filtrar, tem que pôr isso, entendeu? Então ela já vai te dando todas as dicas ali para facilitar que o seu ESP não estrague e para que você faça um projeto decente, né? Porque muita gente acha que é só ligar nos pinos ali os controladores e sensores e pronto. Mas na verdade não é. Tem uma certa parte da eletrônica junto sempre para proteger sensores, proteger o ESP, né? Filtrar ruídos de circuito, tudo isso aí você só vai aprender com o tempo. E é isso justamente que torna o seu projeto bom a longo prazo, sem queimar peça, sem estragar, sem ficar dando erro, né? Então toda essa parte de eletrônica aí, nós ajudamos você aqui, tá? Seu ESP ficou pequeno, né? Isso aqui eu acho muito interessante, que é um recurso enorme que a gente está colocando aqui, tá? Que é o seguinte, você não precisa colocar todo o código de decisão no ESP, tá? Então você pode fazer lá no seu ESP, por exemplo, algumas camadas só para receber comandos, né? E enviar dados. E a gente consegue colocar aqui para você dentro do nosso servidor um ESP virtual, podemos dizer assim, ou é um sistema que vai rodar o seu código maior, aquele que toma as decisões e tudo mais, e ele fica analisando o que o ESP está mandando e mandando comandos lá para o ESP. Então, não importa o tamanho do ESP. Se o seu ESP está curtinho ali o espaço de memória dele para o tamanho do seu programa, agora você tem como fazer um programa grande, né? E deixar que o ESP rode lá com um código menor recebendo os comandos. Além disso, né? A gente está criando um MCP aqui, que vai entrar essa semana ainda, para quem não sabe o que é isso, tá? É um servidor que você integra dentro dos agentes de IA, tá? Você tem um agente lá de IA que trabalha no Open Code ou Cloud Code, né? Algo assim, Gemini, né? Codex da OpenAI. Você tem lá o agente, você
pede para ele, ó, instala esse MCP para mim, ele vai lá, instala e ele fica com todas as ferramentas do nosso site aí para você lidar diretamente com o seu projeto de dentro do seu agente de IA. Então, você pode pegar e mandar comando, mandar gravar firmware, pode alterar o firmware, pode alterar código, pode pedir para ele analisar o que está vindo de dado de telemetria, o erro, tudo isso você pode fazer pelo seu agente de IA como se ele estivesse dentro do ESP. Tá? É muito interessante isso. E, inclusive, né, colocar sistemas de tomada de decisão com IA pro ESP. Ou seja, se seu ESP precisa coletar dados lá, tomar uma decisão com IA, agora você consegue fazer com o MCP e enviar de volta para o ESP, ok? Seu sensor leu, veja no seu celular. Isso aqui é a parte PWA que eu falei para vocês, né? Que cria o aplicativo para celular. Nós temos um ali que é gratuito, tá? E estamos criando outro que é pago, tá, pessoal? Por quê? Porque ele é para empresas, tá? Pessoal que vai criar PWAs para os clientes, né? Mexerem nos seus ESPs ou nos seus, né? Controladores. Para quem serve isso, né? Quem trabalha com automação residencial e automação industrial, tá, pessoal? Porque você consegue criar, você tem uma empresa de IoT, né? De IoT aí, que é colocar um app para celular para os clientes, né? Para eles mexerem lá em certas automações que você criou na casa ou na indústria lá, você consegue, tá? Então, tudo white label. O que quer dizer isso? Com a sua marca, tá? Você não precisa usar a nossa marca. Você não precisa mostrar, ó, é da Dadoscorp isso aqui. Não. Você vai lá e personaliza cores, logotipos, tudo, né? Você só vai ter o painel de controle aqui na Dadoscorp, controlar tudo, né? Mas o seu cliente está vendo a sua marca lá, não é? Tá vendo com as suas cores, com a sua marca. Então isso é muito legal para quem trabalha com essa área. E detalhe, da pessoal, a gente está fazendo extremamente barato, tá? A ideia é ser barato mesmo. A gente não quer fazer um Blink da vida aí que cobra caro, né? Para colocar as coisas lá no ar, tá? E detalhe, tudo em reais. Você tem o preço todo em reais ali, sem aquelas alterações de dólar nem nada, né? Sem necessidade de cartão de crédito, né? Paga só com o Pix ali, pronto, tá resolvido, tá? Então, espero que vocês gostem disso aí, que seja legal para vocês, tá? Aqui, ó, detalhe, tá, pessoal? A gente tá criando um boot lá no Telegram. Para quem não conhece aí, os boots do Telegram, tá na hora de aprender, né? Boots lá no Telegram personalizados por empresa ou por usuário até, né? A gente vai botar essa parte gratuita para os usuários, uma parte dela vai ser gratuita, que é o quê? O boot te avisa lá no Telegram o que está acontecendo com seus dispositivos, né? E você pode dar comandos pelo Telegram. Ou seja, o boot ele tem menus, né? Que você pode ver lá, ligar minha lâmpada, luz lá da garagem, acionar isso ou aquilo. Você pode fazer tudo pelo boot, tá? Isso vai ser bem legal. É uma parte muito legal do nosso projeto aqui, que a gente está testando aqui. A gente mesmo está gostando. E espero que vocês gostem também, tá? Então, ele permite já, o sistema já avisa algumas coisas por e-mail, tá, pessoal? E notificação, tanto em celular como em navegador. Basta que você vá lá no seu perfil, ative notificações lá. Detalhe, a gente não fica enviando notificação de propaganda. A gente não compartilha dados do usuário com ninguém. Tá? Então, tudo que você vir para cá, colocar aqui, ativar notificação ou qualquer coisa do tipo, é para os controladores, não é para nós enviar algo para você. Nós não vamos ficar te enviando e-mail, nós não vamos ficar, né, mandando alerta em celular ali para te chamar para ver alguma coisa, tá? A única coisa que você talvez receba, né, notificações aí é do próprio YouTube aqui para assistir um vídeo novo que entrou, tá bom? Isso é um compromisso que a gente tem aqui para não fazer isso com os usuários, tá? Porque a gente sabe o quanto isso é chato, né? O quanto é chato ficar mandando propaganda e incomodação para o usuário. Eu não gosto e não quero que meus usuários passem por isso, tá? Então é isso. Detalhe, tá, pessoal? Então, aqui uma propagandinha da Ada falando, né? Que travou às 2 da manhã com código aí. A Ada vai te ajudar, tá? Então, se você tá com código travado, ela escreve o código, ela analisa o teu código e escreve código novo para ti. Basta pedir ali, tá? É como uma IA dessa que você usa fora da Dadoscorp, é parecido, tá? Você pode usar um chat GPT, pode usar, né, uma outra IA para criar código tranquilamente, mas, né, a diferença é que ela está em contato com o teu ESP, ela está olhando o teu ESP, ela está olhando o que está acontecendo com os pinos, vendo o que está acontecendo, né, de erro, ela está em contato direto ali o tempo todo com o controlador, então ela sabe exatamente o que está acontecendo e como te ajudar,
tá? Nesse sentido, ela é muito mais avançada e rápida para resolver do que uma IA externa, né, pessoal? Detalhe também, né? Ela não cuida só disso, ela cuida de várias outras coisas. Ela é capaz de mexer em projetos, é capaz de mexer nos dispositivos, é capaz de passar um ticket de suporte para nós muito mais detalhado do que você conseguiria, né? Então, se você é um iniciante, não sabe direito o que está acontecendo, você vai olhar para o ESP e dizer, ó, minha LED aqui não está acendendo. Como é que a gente vai te ajudar? A gente não tem ideia do que você está fazendo, né? Então fica mais difícil, a gente vai ter que perguntar para você, tá, mas o que você fez, como é que é o código, o que aconteceu, o que a Ada faz, ela já analisa tudo isso e envia para nós, ó, tal problema está acontecendo com isso, isso e isso. Detalhe, ela não expõe os teus códigos para nós, tá? Teu código é teu código, está lá nos termos de uso do nosso site, quando você entra ali e cria a sua conta, você aceita os termos de uso. E isso está muito bem documentado e especificado lá, que você é dono do seu código, tá? Por quê? Porque a gente não pode usar o seu código para treinar IA, a gente não pode usar o seu código para criar projetos, né? Então, isso é uma proteção de propriedade intelectual, tá, pessoal? A gente dá essa proteção para vocês, né? Garante essa proteção para vocês em contrato ali quando você assina os termos, tá? Então você pode entrar tranquilo, botar o projeto que for aqui, que ele está protegido nesse sentido. A gente não vai, né, ficar analisando seu projeto lá e tentando descobrir, que ideia legal desse cara, vamos copiar. Não, nunca vai acontecer isso. Pode ficar tranquilo, tá? Isso é garantido em contrato para vocês, certo? Pessoal, para apresentar a ideia, eu acredito que seja isso, né? Depois eu vou fazer vídeos bem detalhados com várias funções legais aqui que a gente tem e como utilizar elas, tá? E eu espero que vocês venham, testem, aproveitem, né? E principalmente me digam o que vocês acharam. Lembrando que a gente está em beta, tá, pessoal? Então tem erro na plataforma, tem coisinha ainda para resolver. Se você ver algo, quiser avisar a gente para ajudar a corrigir mais rápido, joia, cara, vai ser muito legal se você fizer isso para ajudar, tá? Mas lembrando, talvez você encontre algum probleminha ou outra ainda, tá? Só nos avisar que a gente vai corrigir. Mas a gente já está fazendo, né, um apanhado geral de tudo, justamente para não deixar nada para trás, certo? Então, um grande abraço a todos, espero que vocês gostem da novidade e vamos utilizar, né, pessoal? Até mais!